Júlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje é dia 21 de 2009, sábado. O verbete é o 1393. Tem 4 páginas, 44 elogios e 7 máximas. O tema é urbano. A especialidade é a conviviologia. Definição. Benemérito urbano é a pessoa, homem ou mulher, personagem inesquecível, por parte da consciência lúcida, sempre grata pelos favores altruístas recebidos, de vulto interassistencial na atual vida intrafísica. O grupo evolutivo da consciência intermissivista. O conjunto de figuras públicas, ou panteão interassistencial no universo da programação existencial, perduradouras na memória da consciência proexista, sempre agradecida. O reconhecimento espontâneo de benefícios recebidos. A constelação das estrelas locais e luzes exemplares e inesquecíveis. O registro de quem vincou as lembranças pessoais da consciência proexista. Os anfitriões e anfitriãs proexologistas, conscientes e inconscientes quanto a proex. O trabalho da consciência existencial para legiões de urbanitas assistidos. A relevância dos serviços prestados à SOCIM. Na argumentologia nós falamos sobre a caracterologia, onde eu mostro aqui 7 personalidades beneméritas nacionais e 7 personalidades beneméritas estrangeiras, inesquecíveis no panteão da gratidão e do universo do desenvolvimento da programação existencial, no caso deste autor, quer dizer, minha. Os beneméritos urbanos são compassageiros evolutivos de múltiplas vidas humanas, ressomados, agora na condição de colaboradores pró-proex do intermissivista homem-mulher. Você já listou os personagens inesquecíveis do panteão da própria gratidão no âmbito da programação existencial pessoal? São muitas pessoas. Se a turma aí quiser aumentar, pode aumentar os princípios, os binômios e os crescentes. Então, mais 3 aqui fáceis, são menos difíceis. Agora, eu queria perguntar uma coisa, eu acho que aqui tem uma coisa errada. Eu estou falando Palmelo, Goiás. GO não é com letra maiúscula, os dois? É, né? Pois é, está GO pequeno. Aqui está errado. Isso aí eu acho que não está no... Não, isso aí tem que fazer a revisão. Agora, a pergunta. Náusea, desmaio e refluxo, como consequência do apetite insaciável, pode ser patrocinado por assediadores extrafísicos? Não. É pela venedice da consciência. Isso é mesmo assédio, autoassédio da própria consciência para si mesma. Não é só isso, não. Apetite insaciável, no caso, é da pessoa. Em primeiro lugar, não pode culpar a concenerta energívora. Em primeiro lugar, é da pessoa, que é a dona do corpo. O que o senhor sabe a respeito dos acontecimentos de 2012? É hoje, hein? Essa é a 4ª vez que estão perguntando a história. Você viu o filme 2012, o único continente que não foi afetado foi a África. E ainda ficou mais alguns quilômetros acima do nível do mar. O filme 2012 é filme de catástrofe, né? Ficção, eu não vi isso, são as bobagens. Lembrei que o senhor disse que um discurso que a África e o Brasil são os únicos que têm condições de evoluir. Não, isso aí depende, todos têm condições de evoluir. Agora, o Brasil e a África podem evoluir em certos aspectos, que o povo ainda está muito, né, atrasadinho em certas áreas. O que o senhor acha dos alimentos hidropônicos e orgânicos? Sobre os comuns, qual a melhor forma de higienizá-los? Olha, a hidroponia tem coisa boa, mas também tem coisa que a gente tem que fazer restrição. Os hidropônicos todos não são bons, precisa ver o que é. Orgânicos, idem com a mesma data. É preciso examinar. Agora, é preferível a gente buscar os alimentos orgânicos, isso é melhor. Agora, a melhor forma de higienizar é o seguinte, é usar a técnica
por incrível que pareça, dos chineses. Eles acham que os chineses tudo é sujo. No entanto, eles são mais vivos para comer. Eles gostam de pegar a comida do dia, comer no dia e nada de leftover. Nada de deixar na geladeira para outro dia. Isso é ideal. Então, tudo é comprado na feira no dia e feito no dia. Hein? Ao vivo. Pois é. Não, tudo é vivo. Tudo é feito ao vivo. Agora, veja, isso é que é o ideal nessa situação toda. Então, é o imediato. Nada de leftover. Quer dizer, aquilo, a comida de ontem. Essas comidas de ontem, comida de geladeira, comida gelada, isso tudo é um problema. Assim como eu, deve ter muitos tertulianos curiosos com a organização com os seus medicamentos. É outra pessoa, mulher, que está perguntando, tá? Não é aquela de ontem. Nos presentearia, pela sua experiência, editando o manual, como organizar sua farmácia diária durante suas viagens. Veja, só falta essa, né? Eu já falei nessas coisas nos meus cursos durante muitos anos. Agora não dá para estar fazendo manual nesse assunto. Se alguém aí quiser, depois eu dou umas dicas, a pessoa faz o manual. Né? Organizar sua farmácia. Agora, eu vou mostrar para a nossa amiga que vem aí, que é outra, não é essa aqui não. Se essa aqui aparecesse, lá para janeiro, a gente mostra tudo junto. Eu já falei com a minha mulher, ela já autorizou. Eu posso levar o povo lá para ver. Vou levar com testemunha, etc. Só falta filmar, né? Deus é médico. Talvez até a pessoa pode trazer aí algum celular, é bem possível. Podemos considerar que o início da humanidade se deu com o movimento das transmigrações de consciências extraterrestres para o planeta Terra? Que a rigor todos somos extraterrestres? Ou existem consciências com origem evolutiva puramente terrestre? Olha, essa turma que está por aqui, do povo que eu conheço, não tem ninguém que seja terrestre, tudo é extraterrestre. Esse planeta é muito novo, essa turma é muito velha. Quer dizer, nós somos eradas, macróbios evolutivos. A Terra não, é jovem, é pouco tempo que ela tem. São alguns bilhões de anos, pouco. Nós somos muito mais do que isso. Eu não sei quantos milhões, quantos nós somos, a gente não sabe. Desde que me entendo por gente, não consigo viver a realidade sem fantasiar e alterá-la em minha cabeça como se fosse um filme, criando um mundo fantasioso, cheio de dramas, emoções, com personagens tão vívidos, que eu chego a sentir conexão como se fossem pessoas reais. Está dando uma do Balzac. Você escreve livro? Você escreve novela? Você escreve o quê? Você é devaneadora. Vive no mundo da lua. Esse povo que vive no mundo da lua, às vezes tem resultado através da literatura. É literatíssimo. Agora, minha vida real é chata e sem graça. Eu fico sonhando acordada para escapar desse marasmo. Eu já tentei parar várias vezes, mas é como um vício. Quer dizer, a pessoa já está viciada com o devaneio dela. Acredito que tem que chegar na raiz desse problema para que não sinta mais a necessidade de trocar atenção na vida real por uma fantasia dentro da minha cabeça. Você está sendo dominado pela imagística. Será que estou no caminho certo identificando esse problema como baixa autoestima, perfeccionismo e dispersividade consciencial? Sim, é a última coisa. Dispersividade consciencial. Você sofre assim da dispersão consciencial. O que eu posso fazer para me livrar da necessidade tão intensa de fantasiar, em vez de aceitar a realidade como ela é? Primeiro, começa por aí, ó. Você escreveu aqui, ó, mandou. Com moela, esse negócio da moela. Vamos tirar a moela. Isso é o objetivo aí começa pela forma. Então vamos observar todos os detalhes e passar o pente fino nos detalhes da forma. Aí você vai começar a melhorar. Outra coisa, começa a escrever um livro sobre os perigos de devanear. A perda de energia, de tempo, de vida, de companhias, de chances e oportunidades, de projetos que a pessoa pensa. Então veja, é muito bom que você, de qualquer maneira, está pensando alguma coisa boa. No seu caso, isso é ótimo, porque tem gente que devaneia só coisa ruim. Você está devaneando só o paraíso.
Então, isso aí é interessante. Mas agora veja, procure escrever os males que isso aí pode acarretar do ponto de vista da perdologia, a perda de tudo, o desvio, desviacionismo, a desviologia. Pensa nisso que você às vezes pode começar a entender a imagística. Você é vítima da sua imagística. Imagística é a ciência da imaginação. É lógico que ela também entra a imagética. A imagética é a ciência da imagem. Sob a ótica proexológica, como poderemos considerar Euripides Barçanufo, Sacramento, 1880-1918? Ele foi completista existencial, apesar de somar os 38 anos de idade? Não. Como poderemos comentar a criação do Colégio Allan Kardec em sua proex? Ele era muito bom em matéria de didática, de pedagogia. Ele podia ter ido longe, mas ele morreu mais cedo. Segundo ele mesmo, ele morreu sem querer. Aquilo foi excesso. Ele trabalhou demais durante a crise aí da gripe de 1918, a gripe espanhola. E ele morreu por causa disso. Ele que me falou fora do corpo. Ele tinha tido retrovidas na Europa? Sim, ele contribuiu em redor. Olha aqui, eu tenho retrocognição com Eurípides na época do Egito antigo. Não é Egito agora não, antigo. Após a sua dessoma em 1918, ele frequentou curso intensivo. Enquanto consciex, ele ajudou a conscienciologia? Sim. Ele ressomou em nova geografia. Sua ressoma representa isso aí? Eu não sei, tem que perguntar para ele virtualmente, eu não sei. Há muito tempo que eu não estou vendo as coisas dele, não sei. Primeiro-ministro belga eleito presidente da União Europeia, tá certo? O nome dele é Herman van Rompuy, o novo presidente da União Europeia. E Catherine Ashton, os dois estão aqui. Líderes da União Europeia concordaram nessa quinta-feira com as nomeações do primeiro-ministro belga. Agora estão falando aqui. A decisão de eleger como líder permanente do grupo foi da Suécia, país detentor da presidência rotativa. Mais cedo, o primeiro-ministro Gordon Brown havia retirado seu apoio ao ex-premier Tony Blair, que abriu caminho para que Ashton assumisse o posto da alta representatividade ou representante para relações exteriores. Rompuy, ou Rompuy, eu não sei como é que é a pronúncia do homem, que recebeu forte apoio da França e da Alemanha, tem contornado os entraves linguísticos que divide a Bélgica e mostrou pulso firme durante a crise financeira que atingiu o mundo no ano passado. O belga, que terá um mandato de 2 anos e meio em um sistema que substituirá o modelo atual da presidência rotativa entre os membros da União Europeia, não poderá ser chefe de governo de seu país enquanto estiver no cargo. O principal objetivo dele será facilitar as relações internas e representar politicamente a União Europeia no exterior. Muito bom isso, é o primeiro presidente da Terra que aparece assim, com mais gabarito. Nunca, em tempo algum, nesse país e no mundo, aconteceu alguma coisa igual essa. Esse aí superou o Lula. Ele não dirige só um país, mas são 27, né, que tem ao todo. Né? É o máximo. O Lula foi pro buraco. Tá vendo? Tem gente superior ao Lula. Eu preciso falar isso para ele. Você vai ver que daqui 2 anos e meio vai se candidatar, sei lá, o chefão. Mas não pode, porque ele é daqui. Então ele vai ser candidato a fazer aqui a União Sul-Americana, né? Talvez vai ser. Mas olha, sobre o benemérito urbano, vocês notaram aqui? Eu aqui estou falando sobre vários dos amigos que me ajudaram nessa vida. 14 entre homens e mulheres. Vocês viram? Tem tudo aí. Tem alguns que estão faltando uns dados sobre nascimento e morte. Na página 109, você pode falar mais nos beneméritos estrangeiros do número 3? Número 3, o José Matrai. O caso é o seguinte, ele era médico, era o Pitangui lá das Filipinas. Um homem conhecido, tudo isso. Através dele eu tive que jogar muito golfe com o povo mais granfino, a socialite de Manila, das Filipinas.
E isso me abriu as portas para ter contato com os grandes chineses das Filipinas da época da década de 60. Porque eles fugiram lá do Mao Tse Tung e foram para as Filipinas. Eram os grandes industriais da China naquela ocasião. Então, eu tive contato com esse povo, tivemos jantares, banquetes, junto com os americanos. Agora, o Matthaei era uma grande personalidade cientista. Entendi. Era um médico cirurgião plástico e ele fazia também cosmetria, igual eu. Ele fez o curso antes de mim. Ah, tá. É a pessoa mais velha do que eu. A ligação foi o Sakurai, então. Foi o Sakurai. A outra, a doutora Lili Vu, também foi o Sakurai. Entende? Aqui ó, tem 3 com relação ao Sakurai. O Matthaei, a Lili Vu e o Sakurai, propriamente dito. Uhum. Agora, aqui ó, a Hazel Morris, isso aqui foi devido ao processo nosso de trabalho com os americanos. O Isidore Duarte Santos era um grande espírita português, na época da ditadura de Salazar. Ele conseguia ser alguma coisa, porque esse cara era comandante, almirante, etc. Agora, o outro aqui, Maurice Barbanel, era um camarada que era um grande jornalista, que era o que dirigiu o Psych News, que eram as notícias psíquicas, que era o maior jornal sobre o processo internacional de sensitividade para psiquismo, etc., no mundo que havia. Nós temos aí uma coleção desse jornal, inclusive tem reportagem minha com o Chico lá, etc. A gente participou desse jornal. Outra coisa, a revista do Isidore Duarte Santos também tem artigo meu. Tem artigo meu nessa revista antes de eu publicar minhas coisas de psicografia. Isso lá em Portugal. Uhum. Ele trabalhava na Rua do Salitre, em Lisboa. E era a época da ditadura. E ele conseguia, porque ele era um cara que veio, era milico, né, de base militar. Uhum. Ele conseguia. A gente deu entrevista para ele na redação, lá na Rua do Salitre, bem no centro de Lisboa, na ocasião. Okay. Agora, essas pessoas todas, eu devi e devo favores pela vida que fizeram. A Hazel Morris é que me deu aula de aperfeiçoamento de inglês. Ela foi secretária do MacArthur. MacArthur é o general MacArthur, que ele é que segurou o Japão, depois que o Japão se rendeu, ele foi lá e refundiu o Japão. Sim. Então ela conhecia tudo lá. E ela era amiga do Sakurai. Ela foi uma dos que me abriu as portas. Entendi. Você está entendendo? Foi ela e a outra era a Anna Dixfield, que era a viúva do Dixfield, que era o grande judeu, que extrafisicamente eu já tinha morrido, ele me ajudou também nos processos das viagens, nas coisas todas. Entendi. Esse ajudou muita gente em Hollywood. Ele fez muita coisa lá. Uhum. Essa semana eu vi um filme do amigo meu, Frank Skinner. Apareceu um filme daqueles antigos aí, eu fui olhar. A música toda dele, ele ganhou vários Oscars, etc. Tal. Esse eu tive na casa dele, tivemos festa juntos, etc. Tal. Frank Skinner. Entendi. Uma grande cabeça esse cara. Esse Frank Skinner é desse povo também, de Hollywood aqui, do jeito da Hazel Morris, etc. Uhum. Agora, a Hazel é aquela que tinha vamos dizer assim, um chalé Sevilha, lá no Leisure World, que é a terra do lazer, entende? A terra do ócio, que era para as pessoas de idade, foi a primeira feita na Terra para o povo de idade. Uhum. Como é que a pessoa pode viver em conjuntos gerontes? Sim. O povo da terceira e quarta idade. Tipo de condomínio, né? Foi lá na casa dela que eu vi a primeira vez dezenas de canais de televisão ao mesmo tempo. Entende? Isso foi na década de 60. O Brasil ainda não tinha. Uhum. Então você escolhia, e outra coisa, lá você escolhia apertando os negócios. Não era com o controle remoto, não. Você apertava assim, dava o canal lá. Uhum. Era muito engraçado aquilo. Legal. Parece que eles fizeram isso para ajudar a turma de idade. Sim. Uma outra coisa, no Leisure World é onde que eu vi pela primeira vez, bem assentado, o processo daquelas garras que furam os pneus. Então, não tinha muro na entrada. Se o carro entrasse, ao contrário, furava os pneus dele, estourava tudo na hora, não tinha jeito.
Agora, tudo com guarda, guarita, aquela coisa toda, e um lugar sem portão. Legal. Entendeu? Muito bem feito. Tanto para entrar como para sair, não tinha portão. Entendeu? Entendi. Legal. Agora, foi lá que eu vi. Outra coisa. Lá tudo era jardinado. O jardim de Lígia do Ouro era cheio de lebre. As via correndo, passava na sua perna, tantas que haviam, e eles deixavam. E outra coisa, o jardim era conservado. Eles começaram a estudar o que a lebre gostava. Então plantava coisa para ela e plantava as flores que ela não gostava. Entendeu? Com isso, conservava o jardim. Nas lebres. Todo lado que você olhava tinha lebre, branquinha, grande, comprida, correndo e tal. Uma beleza. Aquilo para as pessoas de idade era uma beleza. Outra coisa, havia no centro um local da reunião, que é isso que eles falam, local de conveniência, aqui, um negócio mais ou menos nesse sentido. Mas na década de 60 eles não usavam essa palavra conveniência, não. Ali era o centro, aonde todo mundo ia. Você podia ter refeições, e outra coisa, lá designava as aulas. Então todo mundo lá estudava espanhol. Era uma das coisas que eu fui ver das classes de curso das pessoas de idade, todo mundo estudava espanhol. Porque Los Angeles, né, Califórnia, sabe saber, né, o processo espanhol. Mas estudava um monte de idiomas. Aquelas pessoas com 70, 80 anos, todo mundo na escola. Um monte de gente. Agora, faziam festas, as reuniões, os eventos. Agora, ela tinha ela possuía lá uma dessas vivendas, e muitas daqueles chalés, todos de 2 andares, tinham uma inspiração espanhola. Então tinha o chalé Sevilha, entende? De um jeito, de um tipo, de outro, tudo quanto é tipo. Mas tudo com origem assim espanhola. Eles fizeram isso devido ao processo de ser na Califórnia. Entendi. Agora, Lígia do Ouro era um negócio. Só se vendia o local lá para a pessoa que tivesse 57 anos em diante. Menos, eles não vendiam em nenhum lugar. Sim. Só para ficar as pessoas de mais idade. Selecionado. Agora, eu passei lá uma temporada ainda, eu tinha 30 e poucos anos. Passei a temporada, fui ver as coisas como é que era, para examinar, né? Ver a psicologia das pessoas, né? Lígia do Ouro é fora de série. Outra coisa, eles tinham um livro sobre a cidade, como é que foi construída, tudo. Agora, um bairrão grande, tudo fechado. Agora, muita segurança. Desse povo aqui, quem que te acompanha mais hoje com as coisas da Conscienciologia, além do Sakurai? Tem mais alguém? O Sakurai está ajudando a consciência terapia. Agora, o que é que se passa? O Paulo McDonald nos acompanha aqui, que é o prefeito atual aqui. Né? Esse aí está vivo. É o que você tem que falar, né? Que ele está aqui. Agora, dessa turma aqui, mais assim, mais depressa, por exemplo, a Patrícia Kim também está viva, está lá em New York. Essa eu não tenho muito contato com ela agora. Agora aqui, ó, diretamente eu acho mais mesmo é o Sakurai. O resto tudo está engajado em algum serviço, alguma coisa, do pouco que eu sei. Ok. Tá vendo? Por exemplo, o Maurício Barbanel, eu não sei o que passa com ele. Pode ser até que esse cara já tenha até ressomado, eu não sei. Ele era uma pessoa de muita força presencial, esse Barbanel. Não era fácil. Muito simpático, extrovertido, comunicativo, fora de série. Agora, o que é interessante é que o nome dele é francês, mas ele era uma grande personalidade da Inglaterra, que eu não entendi nada, que eu nunca pude entender. E ele tinha a cara mesmo de francês. Interessante. Você tá, é muito simpático esse homem. Chico gostava muito dele também. Ele nos ajudou muito, o Barbanel. Entende? Porque colocou a gente no mundo com a situação toda, a gente pôde levar o espiritismo para a Europa e para os Estados Unidos. Esse povo tudo nos ajudou nessa história, entende? A Hazel Morris também ajudou, entende? Essa que está aí. Aqui são grandes personalidades, essas todas. Essa doutora Lili Wu era uma chinesa de Hong Kong, uma senhora personalidade. Lá também eu joguei golfe com as chinesas. Agora, a coisa mais interessante é o seguinte: você ia jogar golfe, você não via ninguém. Aquela pessoa parecia que ela tinha uma burca, ou qualquer coisa nesse sentido, tudo tampado.
porque elas não tomavam sol. A pele, uma beleza, né, de pele. Então, você ia julgar golfe com aquela pessoa, você não sabia se era homem ou se era mulher. Que bicho é esse? Aquela coisa de cima e embaixo, tudo tampado, para não tomar sol. Porque o sol nas Filipinas é sol tropical, igual no Brasil, faz muito calor. As ilhas lá são quentes. Uma outra coisa, lá tem muita mandioca, igual aqui. Sabe? O fim do mundo. As Filipinas é um lugar muito simpático. Qualquer brasileiro que for lá passar uma temporada fica doido com eles, porque é tudo igual. Parece um estado brasileiro. Por isso que os americanos também gostam muito de Filipinas. Eles são de origem indígena e com base espanhola, né? E falam tagalog, que é uma mistura de indígena com espanhol. Então é gente muito simpática. Agora, eles são tudo parecidos, mas tudo bonito. As moças têm um tipo. Todas elas são bonitas, tudo daquele tipo. Entendendo? A maioria é muito bonita. É gente bonita, bem acabada, bem feitinha. Entendeu como é que é? Eugenicamente falando, são os índios muito bem acabados, muito bem feitos, esculpidos. Agora, tem de tudo, né, nas Filipinas. São 7.000 ilhas. Eu percorri alguma das ilhas para ver os negócios certos. Agora, eu procurei evitar depois que eu vi o negócio do vulcão, né? Eu vi o negócio explodindo lá. Então, fiquei meio assim. O negócio não é fácil, negócio de vulcão. Nunca tinha visto aquilo assim mais de perto. Né? Não é fácil. Agora, é gente boa tudo isso aqui. Estou colocando porque é o meu panteão das minhas recordações e meus agradecimentos, minha gratidão a esse povo. Né? Agora, eu acho que vocês todos deviam estudar os seus beneméritos urbanos. Agora, o que eu arranjei aqui de expressão para mostrar o que é isso, é interessante a gente ver o que eu estou falando nesse verbete. O que a gente está dizendo aqui com detalhes aí. Não é fácil. E outra coisa, o detalhismo também, ó, tem uma parte inteira de detalhismo aqui para a pessoa ver. O que você estudou aí, ô, chefe? Valdo, é o seguinte, esses beneméritos, todos eles foram amparadores intrafísicos. Agora, na condição de conseques, como se encontra em geral o pessoal? Muitos desses aqui foram longe. Por exemplo, a minha mãe está hoje ressomada nas Filipinas, né? A dona Ana trabalha que não é fácil. Essa é fora de ser, mas essa já era assim. Era uma pessoa dedicada ao processo de ajudar os outros, só pensava nisso. O Jerônimo Gomide, ele foi o principal discípulo de Eurípides Sanuf. Eles perguntaram sobre ele, o Jerônimo é que era o discípulo de Eurípides. É esse que me convidou para ficar em Palmelo e dirigir a cidade. Agora, veja, eu era adolescente. Agora ele viu o meu processo de fluido. Não, são os eflúvios. São os fluidos, meu filho. Você tem que levar isso a sério. Sua vida é assim. Ele falava desse jeito. Ele era um cara muito machão. O jeitão dele era muito primitivo. Não é esse que você foi no meio do mato? Lá? Foi no meio do mato. Lá o negócio era tão primitivo que quando eu fui não tinha lugar para mim e para minha mãe nem tomar banho. Então colocava num gadeava um balde com água, você puxava a corda para vir a água em cima da gente, que era um jeito, porque não tinha bacia, não tinha nada. O negócio tudo no meio do mato nessa ocasião. E ele estava começando a fazer lá, que era para fazer uma casa, que era um centro espírita muito grande, e o outro era um sanatório, um hospital. E ele queria que eu fosse para lá já imediatamente para tomar conta daquilo. Eu falei assim, eu não posso. E a minha mãe milhorou lá com ele. Minha mãe estava praticamente desenganada. Ela estava com um processo de fígado bravo, lá, uma hepatopatia, tipo cirrose. Saiu de lá, estava boa. Agora, a gente fez tudo na base da, praticamente, materialização, efeito físico. Em tudo quanto era médium. O Jerônimo Candim, naquela ocasião, tinha uma médium que era preta, retinta e de pé no chão. Ela não tinha nem sandália. Essa mulher era formidável. Essa é impressionante, a ectoplastia dela, a situação toda. Nós mexemos assim, ó, tinha um cara que estava com câncer, tinha minha mãe que estava doente, então o Jerônimo Candim segurou de um lado, eu segurei do lado, e a médium segurou lá no meio também. Nós seguramos a mão
E ele começou a falar uma opção de coisa, fez lá os troços dele, evocação, tudo isso. E a pouco a gente sentiu aquele monte de energia. Aí eu olhei para o nariz do cara, começou a transfigurar o nariz dele com câncer. Melhorou na hora. Isso, o sol batendo na gente. Agora, melhor que não tinha lugar melhor para fazer do que ali. Agora, na hora então que a minha mãe tira a mão da minha mão, ela faz assim, ó, começou a cair um perfume da mão dela. Você está entendendo? Como se ela tivesse molhado a mão dentro de um vidro de perfume. Dali ela melhorou. O homem melhorou do câncer, ela melhorou na hora, sabe? Então o Jerônimo Candinha achou que, devido à minha presença junto com a médium, que nós poderíamos fazer muita coisa junto. Porque tudo era médium de efeito físico, para cirurgião. Você está entendendo? Esse pai já tinha razão. Jerônimo, Eu já tinha feito isso, já tinha trabalhado com essas o coisas. mais sensitivo deles parece que era o Jerônimo. Como é que é? O Jerônimo foi o que era mais sensitivo dessa turma toda? Ele era sensitivo, ele era forte, mas aquela mulher, não sei quem é que era maior ali. O mais éramos nós todos, minha mãe, eu, todo mundo estava dando energia, né? Aquele homem mesmo que estava com câncer, que melhorou, ele devia ter ectoplastia, porque aquilo foi uma coisa instantânea, na hora. Eu só vi casos igual esse nas Filipinas, no Hawaii, no Havaí. Lá no Hawaii eu vi umas coisas dessas, de cura assim na hora. Outras coisas que eu vi mais ou menos assim, mas que não era do mesmo tipo procedimento, foi nas Filipinas também, com as moças. Às vezes tinha moça de 17 anos que fazia isso. Tirava as coisas da barriga do povo assim. É diferente do Arigó. Não, o Arigó era diferente. O Arigó fazia assim, ó, e pedia, não, ó, eu estou precisando disso. Aí começava a cair umas gotas, você não sabe, do teto. Caía e ia para o olho do cara, e colocar no olho e melhorar na hora. Uma loucura. Isso é coisa de efeito físico. Agora, ó, pior não é isso não. Pior é aquela dona no Rio, que ela fazia os antidespachos. Então ela desfazia os processos dos despachos e mexia com esse processo de Umbanda, tudo isso. Então ela começava, concentrava, começava a mexer com as mãos, daí a pouco começava a aparecer tudo quanto é coisa fedorenta na mão dela. Chegou dia que tinha 80 quilos de coisa fedorenta na mão dela. Aí tinha que enterrar aquilo tudo, que eram os despachos que o povo fazia. Agora tinha mau cheiro. Esse troço tinha mau cheiro. Às vezes umas coisas muito escuras, preta, cinza. Tudo é efeito físico. Agora, o efeito físico mesmo maior, que eu acho, é de criança. São essas adolescentes que são epicentro, né, consciencial. Eu já contei o caso, por exemplo, daquela família lá que eu fui ver e que eles me chamaram porque eu estava vendo lá uma porção de pedra e pegando fogo e acidente e coisa que está acontecendo. Então nós chegamos lá para ver e aí eu senti aquele cheiro de fogo, de incêndio, alguma coisa que está sendo queimada, mas está tudo fechado. Aí eu falei assim, não, eu já sei onde é que é. Tinha uma canastra enorme, tinha vindo da fazenda, a hora que eu levantei assim, apareceu aquele fogão lá de dentro, na minha cara. Agora, como é que é possível o fogo lastrar dentro de um lugar fechado? Quer dizer, uma loucura, mas tudo assim. Agora, foi nessa casa que a hora que nós estávamos indo embora, houve aquele negócio chamando a atenção da gente, como se fosse um estalo da gente. Bom! Chamou, nós fomos olhar, tinha uma espécie de carvão que tinha saído do lugar que estava queimando, o carvão subiu assim e começou a escrever na parede. Igual tem um negócio no Velho Testamento, tem um lugar desse, Marcha Tares, aquele negócio, sabe? E escreveu, eu já falei isso aqui, então tinha um cara que ia ser eleito, e ele foi eleito, estava escrito, a pessoa escreveu, você sabia que era aquele, ia ter eleição e ele foi eleito. E o carvão escreveu o negócio na parede. Agora, foi pouca gente que viu, a maioria é da própria família que viu junto comigo. Mas eles ficaram tudo besta de ver o negócio. Agora, eu quando fui lá, o negócio aumentou, você está entendendo? O tanto mas também acabou. Depois disso não teve mais nada. Agora, eu vi qual foi a criança. No caso lá, haviam várias crianças. As meninas eram muito bonitinhas, tudo pequeno.
Mas a principal mesmo devia ter uns 4 anos. Que, a meu ver, que era a principal. Eu sentia por causa do processo de energia da criança. Uma vez se contou também nas Filipinas que você viu muito fenômenos também assim. Não, pois é, das Filipinas tinha um monte de coisa, porque lá que teve o Agpau. O Agpau era considerado o Arigó das Filipinas. Agora, ele perdeu todas as possibilidades dele, depois que ele ficou doido com dinheiro. Entende? Com isso, ele foi por água abaixo. Eles não acreditavam mais, não admitiam mais nada, começaram a combatê-lo, porque faziam viagem do mundo inteiro para ir lá, para ser tratado por ele. O nome dele era Tony Agpau. Eu conheci o Tony, com a história toda, mas depois eu vi que não dava. É igualzinho, muitos médios, né, passaram por isso. A hora que eles acabam a possibilidade do efeito físico, ele começa a fazer mistificação, ele frauda, ele inventa, entende? Ele mistifica. Essas coisas tem. Mas o processo dá para trás, quando se apega muito a dinheiro, ele começa a dar algum acidente de percurso? Dá para trás, aí quase sempre ele vira político, do jeito que o Edson Cavalcante queria virar político, que é negócio que eu falei com ele para não entrar, não adiantou. Outros começam a ser industriais, empresários, arranjam muito dinheiro, o povo começa a dar dinheiro. Isso eu vi vários que se perderam em São Paulo por causa disso. Porque os industriais davam dinheiro para ele. E aquilo então desviava, o cara perdia as possibilidades, a potencialidade acabava. Pronto. Agora, tem muita gente assim, né? E tem gente que acostuma com aquilo a vida inteira, muitos morrem. O caso do Arigó. Ele morreu até mais cedo, porque ele dirigia em alta velocidade, eu mesmo falei com ele para não fazer aquilo, que ele ia acabar morrendo, e o Chico Xavier, na minha presença, falou, o Valdo tem razão, isso é um perigo para você, mas não adiantava. Ele era um problema. E teve mais gente assim. Mirabelli foi a mesma coisa. Mirabelli, ele atravessava a rua e não olhava os carros. Aí passaram em cima dele. Não passava porque ele achava que parava tudo com a energia dele. Valdo. O Valdo. Sim. Aqui não há. O caso é que o Gandhi pode estar incluído aqui nessa lista de beneméritos. Quem é? Gandhi. Gandhi? É Mahatma Gandhi. Não, Gandhi é outra coisa. O Gandhi era um cara que estudou os processos de advocacia, alguma coisa nesse sentido. Aí ele encontrou com a Blavatsky, a Blavatsky passou um sermão nele. O que você está esperando, o que você está fazendo aqui? Vai lá para a sua terra, melhorar aquele povo, vai libertar seu povo. E colocou ele no lugar. Com isso, ele foi fazer lá o Satiragaya. Você está entendendo como é que é? Mas ele não foi assistencial, para né? melhorar. Então, ele foi um grande cara da não violência, que é do pacifismo. Ele talvez foi a pessoa, assim, mais conhecida internacionalmente, que teve mais êxito com o pacifismo. Porque tem muita gente que faz pacifismo que é negativo. Se devia aqueles que fazem bons. Agora, o Gandhi foi fora de série nisso. Agora, era muito demagogo, né? Com o tempo ficou demagogo demais. Igual dizer aquele negócio que quando ele morreu só tinha 18 objetos, que eram os objetos que estavam na roupa dele, mais nada. Isso para mostrar que ele era, entende? Que ele deixava, que era desapegado das coisas. Isso é bobagem, coisa de infância. Mas agora, isso na Índia tem valor. Eles dão muito valor para essas bobagens todas de misticismo. Mas ali foi bastante assistencial ali, a nível de Policarmo ali, né? Que atingiu várias pessoas ali, a questão da libertação da Índia, da Inglaterra, né? Como é que é? Eu não estou entendendo. Ali ele foi bastante assistencial no sentido de Policarmo, de fazer assistência a milhares de pessoas ali, de pois é, libertar. Não. Agora o problema mais sério é ele libertar a Índia dos carrascos britânicos, né? Da Commonwealth. Isso aí foi importante. A Besant também ajudou ele, né? Quem? Anne Besant. A Anne Besant. A Anne Besant era uma inteligência, essa mulher, fora de série. Era a mais culta do que esse povo todo. É uma das melhores pessoas. Da teosofia, eu considerava a Anne Besant, em muitas coisas, superior a Blavatsky. A Blavatsky era assim, muito humanista demais para o meu gosto. Ela fumava charuto, pra vocês terem uma ideia. Ela foi mãe do Krishnamurti. Outra coisa, ela combatia os fenômenos para os outros. É só os dela aquilo ali. Isso é um erro.
Mas ela foi para a Índia ajudar o Gandhi, né? Foi. Ficou lá um tempão. Eu queria perguntar, o Jerônimo Candinho, ele foi que teve aquela morte com abelhas que você fala? Não tem nada a ver com isso. Ele morreu antes disso. O cara que morreu da abelha é um grande médium que tinha lá, que era de efeito físico. É em Palmelo também? Hein? Era em Palmelo também? Era em Palmelo. Morreu. Agora, morreu nos dias que houve o negócio que eu falei que ia acontecer. O urbanizador, né? A urbanização. Eu avisei antes que ia acontecer. Depois que passou aquele dia, nós fomos lá, tinha os 4 fenômenos internacionais que aconteceram quando ele foi embora. Quer dizer, há um baque, né? Há uma faz marola, né? Não é marolinha, marolona. Entendeu? Faz marola. Esse, então, foi depois do Candinho? Foi. Candinho, ele morreu, presta atenção. Em 71. Ele morreu aqui, 81. acho que estou falando aqui ó, a data dele, não sei. Foi em 81 ele morreu, isso aí é bem mais para cá, o negócio dele. Alguns anos depois. Agora, Jerônimo Cândido Gomide, mas ele chamava ele de Jerônimo Candinho. Candinho, Cândido. É o mesmo nome do Chico Xavier, que era Francisco Cândido Xavier. Tinha Cândido nos 2 nomes. Mas o seu contato com ele não foi tão, assim, longo, né? Foi só mais... Foi só por causa da mamãe, da minha mãe. Por que você coloca ele nessa lista, assim? Qual que é a... Porque ele ficou doido comigo, né? É meu amigo, porque ele era discípulo do Eurípides. Gente que era do Eurípides, tudo é meu amigo. Igual a família do Eurípides, a irmã dele, a sobrinha, aquele povo todo, tudo eu tinha contato. Eu fui a Sacramento dezenas de vezes, para fazer palestra, reunião, você pensar. Cada do Eurípides. Foi o Eurípides que salvou o Walter. Está entendendo, meu irmão? Walter. Ele é que fez a cirurgia lá, com a Dona Maria. Está entendendo? E tirou o negócio da cabeça lá, porque ele estava, coitado, ele ia morrer mesmo. Ele estava desenganado. Estava bem estragado, tudo alterado. Agora saiu dali, bom. Agora eu ajudei fora do corpo. Você está entendendo? O processo do meu irmão. Junto com o Eurípides. Quer dizer, nós fizemos uma dobradinha. Ele com o CIEX e eu com o CIE. Junto com a Dona Maria, que ela é médica. Junto com quem? A Dona Maria. Maria Modesta? Não é Modesto. É a Dona Maria de Monte Carmelo, a mulher do Sargento Aristides. Entende? Esses dois também... Foi a maior médica que apareceu em Monte Carmelo naquela época. Mas depois os dois também se perderam, né, Walter? Por causa de dinheiro, essas coisas. Foi. É um monte deles, né? Esse povo tudo é assim, né? Aquela moça da materialização, lá do Cruzeiro, também se perdeu por causa do processo de dinheiro. Todo mundo tem efeito físico, mas tem que saber aplicar, né? Tem que dar um jeito. Esse outro... Junto com o efeito físico, você dá a sua algibeira. Esse não entende, ninguém entende isso. Junto com a ectoplasmia, você dá o seu bolso, você dá o seu dinheiro junto. Você não recebe, não. Você não dá ectoplasmia e recebe dinheiro, não. Se for, vai guardar na sua cabeça. Por isso que a gente tem que dar as coisas. Esse é o motivo, por exemplo, livro nenhum meu, eu nunca recebi dinheiro disso. Sempre doei. Porque senão, você perde, você está entendendo? Vamos dizer, assistência, né? Esse era da mesma linha do Candinho, de ectoplasmia, esse que morreu com as abelhas? Era fortão. E todos, é interessante, todos são um padrão de temperamento mais ou menos igual, né? O Arigó, o Candinho, a Maria Modesta. Agora, olha, devido o nosso, o doutor Benito Carelli, que era o advogado meu amigo, que foi até, eu trabalhei com ele trabalhou para a empresa minha também, o Benito, ele trazia tudo quanto era médium com problema para a gente consertar. Entendeu? O cara começava a desviar, dava alteração, ele dizia, a gente trabalhava. Agora, teve vários desses que eu trabalhei, tive que mexer com ectoplasmia junto com eles, para revigorar a pessoa. Eu trabalhei com um monte de médium, que o Benito levava lá em casa, e um monte de médium também, uma série de legiões dele, que a BRAP levava lá em casa. Era a Associação Brasileira de Parapsicologia.
Esse povo levar para a gente ver. Agora, eu, que já tinha feito muita experiência, durante os 12 anos que eu evitei vida pública, eu estava fazendo experiência. Vocês sabem que eu tinha visor infravermelho da Guerra da Coreia, né, para ver no escuro. Então ninguém me tapeava, não dava, porque apagava as luzes, eu olhava os médicos, você via tudo se tinha alguma coisa errada. Ficava tudo claro. Agora, o meu visor era enorme, pesava vários quilos, e veio da Guerra da Coreia. Foi usado na guerra. Agora, quando ele chegou, eu comecei a mexer com energia, todo dia mexia lá. Porque aquilo tinha entrado na guerra, sei lá quantas, eles não mataram, tanta gente lá junto com aquele negócio. Agora, depois ele foi servir, até que depois ele deu um defeito. A última vez eu dei para o Hernando Guimarães Andrade, um visor, um negócio grande, era um aparelhão. Agora era o máximo, você vê no escuro. Com o tempo que você acostumava com aquilo, sabe? Você via tudo mesmo, bem claro, uma coisa muito boa. Hoje já tem aparelhos bem melhor do que isso para ver. Visor infravermelho, muito sério. Eu fiz isso com muita gente, eu vi muito médico por aí. Sim. Aqui não é. Qual foi o critério que o senhor usou para escolher esse benemérito humano? O senhor escolheu 7 nacionais e 7 São esses que eu devo mais. Que eu lembrei. Pode ser até que eu esteja errado, porque às vezes, né, nós somos boboca, né, para analisar certas coisas. Mas para mim, esses aí são os meus máximos. É aqueles que eu devo mais. Bom. Entendeu? Obrigada. Só de colocar minha mãe aí, ó, já resolve muito. Você está entendendo? Outra coisa, a dona Erna, o próprio Chico me ajudou muito. Entende? O Jorge Manuel Gaio é o tal que pagou para mim o ISS, NPS na ocasião. Sabe, porque eu tinha deixado, não ia pagar mais. Mas ele ficou com medo do meu futuro, que eu dava tudo para os outros, ele via como é que era, né? Então ele chegou lá e pagou. Era 1 ano e tanto que tinha que pagar. Ele pagou tudo, trouxe tudo em dia, aí eu fiquei, me chamou as falas, né? Fiquei com vergonha, tive que pagar o negócio todo até o fim. Agora, paguei de tal maneira que, daí a pouco, com 35 anos, me deram aposentadoria. Uma vergonha, né? Total. Mas era o jeito, era obrigado. Eu continuei pagando as coisas do INPS. Só um outro detalhe que eu observei aqui, ó. O primeiro da lista dos beneméritos nacionais é a sua mãe. O Chico Xavier é sua ex-mãe. É o quê? Ex-mãe também. Ex-mãe, mal da vida. Também. E a sua sogra, por acaso, não foi também uma ex-mãe? Não, essa aí foi minha amiga de muito tempo, junto com o irmão dela e junto com a minha mulher. É coisa da Europa. É tudo alemão. É do meu lado alemão, lá do povo antigo. Que eu tenho uma parte alemã e tenho uma parte inglesa, muito forte. Você está entendendo? No Zéfiro, lá com as coisas. O que é? Sobre as suas investigações com esse aparelho da Guerra da Coreia, o senhor então pesquisava as fraudes, possíveis fraudes. E o senhor chegou a encontrar fraude, o que o senhor fazia? Assim? Não, é mais fácil que tem. Que Por isso que você não pode confiar em ninguém, você tem que ver tudo. O que tem mais é farsa e mistificação. Mas aí o senhor falava na hora, desbaratava na hora? Eu caía fora, deixava para lá. E avisava para quem me chamou, quem estava lá interessado, pessoal, isso aí está fazendo fraude, ele faz isso, isso, isso. Agora, tinha casos que arrebentava, né? Porque a pessoa achava, por que você vai embora? Começava a insistir, abrir o jogo. A coisa que mais acontece nisso, em matéria de perfume, tem uma coisinha pequenininha que o cara só aperta assim, ó, sai perfume. A coisinha que eles usam, tem até mágico que usa isso. Isso eu vi gente usando. Outra coisa é lanterna, muito pequena, que acende luz, que sai indiretamente, aquela coisa toda. Agora, efeito físico, eles às vezes usam lanterna com toalha. Tudo isso eu vi. Agora, com o passar do tempo, eu não precisava mais de ver isso, porque eu olhava pela pessoa, via o jeito, a aura, via que tinha sede, falava assim, esse aí é um mistificador. E era mesmo. Quando você via que a médium ou a médium estava mal assistida, podia saber que tinha mistificação. Agora, tem casos que eu já não usava mais isso. Por exemplo, o Thomas Grimoire. Eu fui ver e vi que tinha problema errado. O meu filho estava até comigo, também. Viu as coisas, mas aquilo estava óbvio. Com ele Mas era farsa também? Mas ele tinha efeito físico. Tinha, né? O pior é isso, é a mistura.
Você está entendendo? O real com o irreal. A mistificação com a verdade. Isso é um fato. O fenômeno existe, mas... Agora, por exemplo, há casos difíceis. Há casos muito difíceis de ver isso. Entendeu? Agora, vi gente que fazia cirurgia, outros que tiravam as coisas, aí mesmo no Brasil. Gente conhecida, outros menos conhecidos. O processo da paracirurgia, eu estudei fundo, eu fiz um livro, eu não publiquei. Eu só tirei o resumo e coloquei no projeciologia. Eu fiz um livro para mim, com todos os detalhes da coisa toda, na ocasião. Porque eu sabia também que isso ia cair, isso não ia continuar. O Talmal já tinha me falado, assim, ó, aproveita agora, porque isso aí vai desaparecer. Por quê, professor Valdo? Por causa dos interesses da comunicação, a informática, entende? Tudo isso ia desviar os interesses, entende? E foi o que aconteceu. Tudo a gente tem que cultivar. E efeito físico é uma das coisas que você tem que cultivar demais para manter, porque senão não dá não. Por isso que sessão de efeito físico tem, às vezes, demora anos até o negócio começar a funcionar. Por exemplo, essa escolha que eu trouxe aí um dia deste livro, que é coisa recente lá da Inglaterra, estão certos, a técnica é aquela mesma. É daquele jeito mesmo. Agora, tem aqueles picos altos que o negócio funciona. Por exemplo, na Casa do Cinza, nós chegamos a tirar fotografias de ectoplasma. Estava alguém na verdade ficou com isso tudo. Eu mesmo participei das reuniões. Agora, dava aquelas volutas de coisa branca, assim, ó, parecia um macarrão branco enorme. Era ectoplasmia. De tudo quanto era jeito. E outra coisa, você sentia. E aquilo era tirado no escuro, e aparecia o negócio. Sabe? Era impressionante aquilo tudo. Agora, nós tivemos que fazer uma casa especial para fazer esses fenômenos todos funcionarem, que era a Casa de Cinza. Tinha até buraco. Entrava o vento no lugar e saía por outro. Você está entendendo como é que é? Tudo de caso pensado. E tinha água corrente. A gente deixava num canto. Agora, aquela água corrente, em parte, para umidificar, já foi também instrução que o Talmal dava na reunião. Porque o Talmal é um dos que dirigia a reunião. assessorava. Extrafisicamente. Mas, em parte, também é devido à Câmara de Reflexão, que lá tinham vários maçons, né? Lá, a turma toda é a equipe de maçons. Então, o que se passa? Eles sabiam da Câmara de Reflexão que tinha água. Então, estudaram o negócio também, que é importante o processo hídrico da questão da ectoplasmia, que é o negócio do EM. O EM, por exemplo, ele gostava de tudo que ia trabalhar, que tivesse uma correnteza. É tanto que quando nós chegamos aqui, eu falei assim, ó, se nós vamos fazer qualquer coisa de SCP-2, falei para ele, nós vamos fazer perto do rio, lá embaixo, perto daquelas árvores, lá, ficar bem perto do rio, do riacho que passa. Eles gostavam disso. Na Casa de Cinza tinha lugar, de vez em quando a gente abria a torneira e deixava a água correr. No canto, saía a água. Aquilo melhorava, porque aumentava a parte, né, vamos dizer, o percentual hídrico do ar. Né? Valdo, qual a diferença do benemérito urbano e aquela amizade inesquecível que a gente chegou a conversar nas A amizade inesquecível, às vezes, é mais um processo intelectual. O benemérito, não, ele mexe com a energia, ele mexe com o dinheiro, ele mexe com a sua vida, ele enriquece você do ponto de vista material. Agora, a personalidade inesquecível, é a afinidade que você tem e que mexe com o mental soma. Já não é mais o soma, propriamente dito. Aqui é mais um processo, né, material que envolve tudo. Muito embora, aí no meio também pode ter a personalidade, sabe? É quase singularíssima. Um anfitrião, assim, né? Esse aqui, né? Pois é, tanto uma coisa quanto outra. Né? Eu tenho outra dúvida dessas personalidades que você colocou. Aquelas que estão dessomadas, tem alguma que você não encontrou fora do corpo? Depois tem várias dessas. Eu não sei o que aconteceu. Das tem muitas que eu perdi de vista, eu não sei. Inclusive essa turma lá do Oriente, eu não sei o que aconteceu. A Dulce está estudando, ela encontrou agora as coisas do Materhai, né? Vamos ver o que é que você encontra dele aí, eu não sei o que é que vai ter. Mas eu não sei. A própria Patrícia Skinner, ela é lá de New York, mas atualmente eu não tenho muito contato com ela. Teve uns anos que eu tive muito contato, hoje eu não tenho mais. E teve algum que você
também não tem muita noção sobre o passado de vocês dois, ou a maioria teve Não, alguma coisa? alguns eu não sei nada. Eu sei que houve, mas eu não sei o que. Entende? Entendi. Você sabe, esse negócio de saber, está tudo errado. Eu estava explicando isso aqui para a Cristiane e para a Magali. O seguinte, a hora que eu falo uma coisa da vida do passado de uma pessoa, isso não é ideal, não. Por quê? Está só de um lado. Isso aí, o ideal é a mutualidade, a reciprocidade. Ele devia chegar a saber quem é que ele foi e falar quem é que eu fui. Do jeito que é que eu sei quem é que eu fui, do jeito que eu falo para ele quem é que ele foi. Agora não, está só a metade do caminho aqui, esse negócio está mal feito. Então, na próxima vida, eu exijo que eu vou ficar calado. Eu quero ouvir primeiro vocês, depois é que eu vou falar. Você está entendendo como é que é? Agora, esse é que é o caminho que nós estamos. Aí, o próximo passo é o da mutualidade de reações. Para não ficar assim no unitário, entendeu? Um lado só. Via de mão. Pé quebrado. Pé quebrado, isso está errado. Entendi. Entende? Mas agora, vocês já têm gabarito para essas coisas todas. Vocês vão chegar lá. Entendi. E outra coisa, com toda essa munição que a gente tem feito aqui, não é isso? Não é possível, né? Alguma coisa vai dar, algum resultado. É muita azeitona, é muito insumo. Né? Insumo. É muita coisa. Estamos usando muito insumo. Quer dizer, gasolina azul, não é possível. Alguma coisa vai ter. Eu estava explicando para ela aí o verbete que eu estava acabando de fazer aqui, ó. Ela aprovou, então eu nem vou falar com vocês, porque ela já aprovou, então eu vou fazer o verbete. Sabe como é que é? Ela dá abertura. Esse é dos avançadinhos também, esse que eu estou fazendo. Eu tenho outra dúvida, é a questão do benemérito urbano ser duplista. Você vê que isso é mais raro, duplista. Isso tende a ser mais raro ou não? Eu não estou entendendo o que? Dupla. Duplista. Duplista benemérito urbano. Sim. A tendência é ser o principal ou não, ou ser mais raro? Você chegou a... Não, isso aí varia. Outra coisa, você tem milhões de pessoas no seu grupo evolutivo. Né? Tudo tem sua razão de ser. Por exemplo, desses aqui, ó, tem muita gente que procurou a gente por assistência, porque precisava de assistência. No entanto, acabou assistindo a gente. Aqui tem vários aqui, eu não vou falar quem. Entendeu? Por exemplo, o próprio Chico Xavier, eu fui dar porque estava em crise, porque minha mãe me pediu, senão eu não teria ido dar. No fim, ele também me ajudou muito nas coisas todas que tem. E assim é um monte deles aqui. Tem coisa que foi procurado, foi atrás da gente. A gente tem que ver como é que é. Agora, no fim, há uma reciprocidade de assistência, né? Interassistencialidade. Sim. Sim, professor Waldon. Na página 107, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, lá em Principiologia, o princípio básico da mega fraternidade. Sim. E o trinômio cosmoética, universalismo e mega fraternidade. Eu gostaria que o senhor me desse alguns exemplos, explicasse um pouquinho mais. Aqui, o caso todo é o seguinte, o princípio básico da mega fraternidade. Qual que é esse princípio? A mega fraternidade caminha com a cosmoética. Então, a primeira coisa é você fazer o código pessoal de cosmoética do ponto de vista teático. Você vivenciar isso. Isso aí é que é o início da fraternidade. Outra coisa séria da mega fraternidade é você sustentar tudo isso através da sua proex consciente, sabendo o que você está fazendo. Com o passar do tempo, inevitavelmente, você vai ser uma mini peça dentro de um macro mecanismo assistencial. Isso é a mega fraternidade. Aí vem a TENEPS, o FIEX, etc. Agora, crescendo aqui, o trinômio, cosmoético, universalismo e mega fraternidade. Cosmoético, você já sabe o que é. O universalismo é a mega fraternidade em si, só que tem do ponto de vista filosófico. Agora, a mega fraternidade é a vivência da filosofia prática da mega fraternidade. Entende?
É isso aí. Esse é o trinômio. Agora você veja, o benemérito urbano, ele está dentro da conviviologia. Essa convivialidade ou conviviologia é a grupo-karmologia, a sociologia, a geopolíticologia. Ó. Você olha lá, interdisciplinologia, está falando isso tudo ali. Agora, lá no fim eu falo polikarmologia e paradireitologia. Esse é o caminho. É o que culmina tudo, é a cereja do bolo. Esse é o caminho da serenologia. Valdo? A serenologia é a cereja do bolo, não é a cerejologia. Tá certo? É a história. Aí, Valdo, olha só, aqui na antonimologia tem lá o número 3, amnésia anticosmoética. Eu não entendi qual a relação que ele tem com o verbete aqui. A amnésia anticosmoética é aquela pessoa que não lembra de nada. Você, por exemplo, fez uma opção de coisa para aquela pessoa. E você encontra com ela agora, ela só te xinga, fica danada a ver, chama você de careca, entendeu? Mas eu sou careca. De coisa, pois é. Mas não vê o seu lado bom. No entanto, ela deve um monte de favor a você. É uma amnésia. Então ela não tem benemérito, ela não tem gratidão, ela não está sabendo de nada. É zero à esquerda. Entendeu? Professor, qual é o ponto que nós podemos utilizar dentro dessa lista de compassageiros para realmente colocar as pessoas? Qual é o diferencial? O que aquilo que deu resultado. Porque a gente tem, em princípio, perguntar aquilo que deu resultado com você. Em princípio, nós temos uma série de... Você tem que reconhecer que a pessoa Sim. te ajudou. Tem Agora, gente tem que níveis... ajudou mais você do que outras. Sim. Tem níveis de Agora, é você ajuda. que sabe disso. Não sou eu, nem a Dulce. É você. Tem que ser, é o jeito. Talvez fosse o caso de fazer uma lista por diferentes níveis de impacto, ajuda ou mudança de algum ponto específico. Agora, uma outra pergunta sobre o Paulo McDonald. Eu queria que o senhor lembrasse a gente, quando foi a primeira vez que o senhor teve contato com ele aqui nessa vida? Ele chegou aqui e queria fazer uma entrevista comigo, aqui no meio do mato. Então a Graça estava lá, tirou uma foto da gente, ele segurando o microfone, para eu falar na entrevista. Tem uma foto sobre isso. Isso foi em 95. Faz 15 anos agora. Você sabe que o ano que vem nós vamos comemorar os 15 anos do CAEC, né? Eles já estão preparando aí a festividade. 15 anos do CAEC. É isso aí. E ele já tinha ideia? Já é a nossa Cognópolis, já o nosso bairro assentado. Não, foi nessa ocasião que eu falei que a gente ia gastar 13 milhões e meio de dólares. Eles falaram que eu era visionário. Não estava vendo nada, que eu estou falando isso no meio do mato, cheio de cobra, lagarto. Ou não podia admitir muito mesmo nas coisas. Você quer era mesmo a zona rural para valer. Não tinha nada disso aí, não. Campo minado, era isso. Naquela época ele já tinha ideia de seguir a carreira política, já estava querendo, já tinha todo um translado previsto, já tinha uma visão. Já tinha cargo, uma opção de coisa. Entende? Ele foi um dos primeiros que apareceram aqui. Sim. E eu simpatizei com ele, vi o jeito dele, vi que tinha chance e tal. Eu dei muita atenção para ele. Você lembra, né? Eu conversando com ele, tudo. Com calma. Professor, sim. Aqui em cima no ar, aqui, ó. A gente estava reparando aqui que todos os beneméritos listados, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, eles têm na descrição assistente social voluntário. Certo. Né, de todas as profissões. Eu escolhi de propósito a dedo. E seria tipo um pré-requisito ou uma característica comum dos beneméritos de todos? Agora, tinha gente no meio desses aqui que eram totalmente dedicados à assistência. Agora, assistência social, aqui, ó, né? A Dona Ana era isso. A Dona Ana era só assistência. A loucura, o Chico todo mundo sabe que era, né? E o Paulo? O Paulo também faz. A preocupação maior do Paulo é saúde e educação. Até hoje. Agora, como prefeito, a gente pode considerar que ele é voluntário? O Paulo foi arranjar uma sala lá no hospital municipal para ficar lá, né? Sim, ele montou o gabinete dele lá no hospital municipal. Ele montou o gabinete dele lá no hospital municipal agora para acompanhar as obras. Mas ele seria voluntário sendo prefeito, sim, assistente social voluntário? Só de ser prefeito, qual que é uma das funções da política piores que existe? Você tem alguma pior do que de ser prefeito? Eu não vejo nenhuma. Uma das piores que tem. Agora o cara,
A primeira que ele entrou foi foi uma coalizão de um monte de partido aí que eles juntaram para colocar o homem lá. Essa segunda agora ele ganhou com facilidade com a história toda. Agora, Paulo é muito bom, ele faz muita força. Agora, Foz é difícil. Eu sei. Devido ao negócio ser cidade-fronteira, toda cidade-fronteira é problemática. Agora, outra pergunta. Esse verbete é sobre o benemérito urbano, né? Quer dizer, relacionado às cidades. Da cidade. Existe também uma lista de beneméritos não urbanos? Com você. Seria os rurais, sei lá? Isso aí é um problema seu, te vira. Eu estou falando os meus da cidade. Eu falei urbano, que é muito importante a vida na cidade, a polis, dos gregos clássicos. Polis. Polis é a Copinópolis, o bairro. Sim. A urbe, a urbanização. Por isso que eu estou falando em urbano aí. A urbanização. O povo todo está caminhando para a urbanização. Está todo mundo, sabendo ou não, trabalhando com o reurbanizador. Entendeu? Casa disso. Agora, é benemérito urbano, sim, que trabalha com a urbis. Então, tem muita gente já ao longo da história da Conscienciologia que chamava o ser, o espírito de consciência, né? Agora, o Jarbas falou, eu me lembrei, a Annie Besant, né, tem um livro, né, chamado Studying Consciousness, né? Isso teve alguma influência em você, por nome de Conscienciologia? Não. Eu gostava dos negócios dela, porque eu conhecia a Annie Besant. O nosso amigo conheceu. Zé, sabe bem da história. Ela é uma cabeça. Não, então, meu irmão arrumou uma vez um livro ela original. Ela assim, tinha uma força presencial, que era uma loucura essa mulher. Então, o povo não sabe, não tem boa biografia sobre ela, não. Eu sei por causa do sucesso do Zé. E a gente tinha desconfiança, eu e meu irmão, porque ele arrumou um livro, esse Studying Consciousness, original em inglês, lá da editora de Londres, né? E o negócio sempre... Esse livro ainda não tem em português, não. Não tem, né? Eu acho que não tem, eu nunca vi. Tem não. Agora, sobre esse processo do benemérito urbano, eu só quero te lembrar uma coisa aqui que eu não falei, eu comecei a falar parando. Presta atenção que aqui a gente fala praticamente a cidade de todo mundo. Presta atenção. Aristina Rocha, Monte Carmelo, Minas Gerais. Francisco Cândido Xavier, Pedro Leopoldo e depois Uberaba, né? Que é onde ele teve. A Dona Erna, foi São Paulo e o mundo. O Jerônimo Cândido Gomini, foi em Palmeiras, em Goiás. O Jorge, foi no Rio de Janeiro. Vocês lembram, quem é aqui do Rio, que lembra de uma rede de supermercado chamado Gaio Marte? Ele é o filho que é um dos que dirigiu o negócio. Eu ajudei ele lá para fazer propaganda da Gaio Marte. Naquela ocasião já tinha as casas da banha. Ele era o Gaio, ele é o Gaio do Gaio Marte, o pai dele. Outra coisa, tem uma fundação que faz assistência, a Fundação Marieta Gaio, na zona norte do Rio. Agora, a dona Marieta, essa pode ser, ela está aqui, eu estou sentindo ela, essa aí pode ser. Essa foi a mãe dele. É uma das que ajudaram a fazer, junto com o marido, a rede de supermercado. Entendeu? O Jorge era filho. Agora, a Marieta, a dona Marieta, ajudou muito o Chico, com a assistência dele, desde lá de Pedro Leopoldo, aquela coisa toda. Agora, por exemplo, aqui, o Mário, a Uberaba e até o Paraguai, o Mário andou ajudando as coisas. O Paulo McDonald, todo mundo sabe, Foz, prefeito, a Hazel Morris, é Los Angeles, só que tem que eu não coloquei aqui, que é Níger World, que é o bairro dela lá, a situação toda. Isidoro Duarte Santos, é Lisboa, Portugal. O Matihai, é das Filipinas, principalmente Manila, que é a capital. Belivu, é a China, e principalmente Hong Kong, que é de lá que irradiava. Ela atingia a gente da China continental inteira. O Maurice Barbanel, é Londres. A Patrícia Kim, New York e para o mundo. E o Sakurai, Tóquio. Vocês não podem falar também que eu não sou uma pessoa internacional em matéria de assistência. Até um certo ponto eu recebi, dei assistência em matéria internacional. E aqui eu não estou falando de uma opção de coisa, por exemplo. Eu não estou dizendo quem é que eu fiz assistência, por exemplo, em
Vegas, Washington e outros lugares mais nesse sentido. É um monte de gente. O senhor falou que o Paulo McDonald, a bandeira dele, 2 bandeiras, saúde e educação. Está aberto um concurso, salário do professor, R$700, salário do médico, 9 mil. Como a valorização da educação? Professor, nível pedido, terceiro grau, nível universitário. Isso, tudo quanto é livro está falando disso. Tinha que dar mais valor. Mas a hora que o povo elegeu um presidente anarfa, que não liga para a educação, dá nisso. Teria que melhorar. O outro que passou com o processo de educação, passou a siderúrgica para os outros, fez uma opção de coisa, quer dizer, isso é brasileiro. Você já arranjar os brasileiros mais acertadinhos, não é isso? Mais assertivo para colocar lá em cima. Agora, ó, vê se não coloca aí uma guerrilheira lá para dirigir isso, porque senão não vai melhorar nada. Porque quem forma os médicos são os professores. Os professores teriam que ser os mais valorizados, até iguais. Também acho. Né? A base de tudo vem do professor. Né? Então, eu achei isso um disparate quando eu leio o edital. Eu também acho. Obrigada. Agora, ele tem feito o que ele pode. As escolas aí, gente, o Paulo colocou ar-condicionado nessas escolas. A escola que não tem ar-condicionado, ninguém consegue estudar. É quente demais. Agora, esses dias mesmo, a Graça estava lá, não estava aguentando, a meninada não estava aguentando. É calor demais. Se tem escola que ainda tem, que ainda falta ar-condicionado, é um problema. Agora, ele colocou ar-condicionado no monte delas. A Érico Veríssimo toda tem ar-condicionado. Uma das coisas que mais precisa das escolas em Foz é o ar-condicionado, por causa do calor que vai aqui. Vocês sabiam que na cidade, ontem, foi a 50 graus? Foi. Eles chegaram falando isso lá na escola da Graça. A 50 graus. Deve ser na rua, né? Foi no Boici? Pois é muito quente. Tem uns lugares mais quentes aí. Gente, eu vou responder aqui, que eu estou com uma série de perguntas. Poderia aprofundar em tecnologia as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas, interassistenciais de resgate da respeitabilidade evolutiva? Gostaria de entender melhor a questão do resgate da respeitabilidade. O problema é o seguinte, é a hora que a pessoa desviou e ela precisa de acertar isso, ela começa a fazer assistência àqueles que ela esqueceu. Então ela começa a repor a imagem que ela tem perante si mesma e perante os outros. Com isso, a respeitabilidade. Agora, o caminho é isso. É a conscienciometria, ela se examinar, a verbação, ela fazer as coisas para depois falar, e a interassistencialidade o tempo todo. Esse é o caminho. Segundo informações dos ufólogos, está perto de o presidente Obama revelar oficialmente a existência dos visitantes extraterrestres. Já há alguns meses a ONU está tratando do assunto secretamente. Se isso ocorrer agora, quais serão os efeitos das pessoas pouco preparadas? Olha, eu acho que ainda não vai ter muita coisa, não. Extraterrestre só vai dar mesmo ibope a hora que eles descerem na Praça da Paz e fazer um comício. Eu só admito isso. De outro modo, fica muito na conversa, já houve muita discussão. Gente, eu escuto isso desde 1947. 47, 53, são 62 anos que eu estudo essas coisas. Desde os fufus, os frus-frus e aquelas coisas, todos os discos voadores. 1947. Eu tinha 15 anos e gostava de ler tudo. Aquilo foi sabe como é que é? Deu boom no processo do disco voador. Então eu comecei a colecionar tudo aquilo. Eu já falei para vocês. Em 1950, eu tinha um dossiê com 150 recortes especiais sobre disco voador, no Brasil e no exterior. Aí chegou um professor de odontologia, que era muito meu amigo, eu devia muito favor para ele, e me pediu para levar aquilo para os Estados Unidos. Ele levou para a autoridade dos Estados Unidos, em 1950. Agora, foram 150 recortes, meu. Eu lembro que eu completei o 150º, na hora, lá com ele. Eu falei assim, não, espera que ainda tem mais um para eu pôr aí.
Aí eu abri a pasta, que era um negócio grosso desse tamanho, e coloquei mais um recorte com um negócio com os dados. Ele ficou bobo de ver aquilo e levou para os Estados Unidos. Ele dominava muito o inglês, era um professor, um grande professor, a grande personalidade. Mas levou, porque ele me pediu. Eu disse, não, eu vou levar, vou conversar isso com as autoridades, que estão pedindo, estão querendo saber. Quer dizer, em 1950, os americanos já estavam preocupados com isso. Eles queriam saber. Naquela ocasião, eles achavam que eram os russos que tinham os discos voadores. Entendeu? E que eles iam dominar a Terra através dos discos voadores. Tinha tudo quanto era conversa. Agora, entre 47, 48, 49 e 50, eram 4 anos. Eu peguei 150 recortes sobre o assunto escolhido. Diversos idiomas, tudo quanto é lado. Vocês pensam bem o meu trabalho, como é que foi. Agora, o doutor, a hora que viu aquilo, ele ficou besta. Não, Walter, você tem que me dar isso, aí vai ajudar os outros, eles estão pesquisando, vamos ver o que dá. Agora, nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Para onde foram os meus recortes, nem nada, nunca ninguém me deu. Ele foi embora para os Estados Unidos, ficou por lá, não voltou. Ficou por isso. Agora, eu também aprendi. Eu falei assim, nunca mais eu dou nada. O dia que quiser, a pessoa anota onde é que é, ela vai procurar refazer, porque eu não vou dar mais nada, porque eu perdi tudo, não tem mais nada. O fato de minha esposa não ter passado por processo de religião, é exemplo do batismo, interferirá em nosso relacionamento na questão das energias? Não sigo mais religião. Como posso dar entendimento das questões conscienciais para meu futuro filho sem submetê-lo à religiosidade? Escuta, isso é uma beleza, a pessoa que não passou por religião nenhuma e nem foi batizada. Isso é o máximo. Ela já está, é a libertação dos escravos. É o 13 de maio. Uma beleza, isso é positivo, não tem nada errado. Eu não estou entendendo a pergunta. A pessoa está achando, não está, do jeito que está aí, parece que está achando ruim isso. Abençoa, isso é o máximo, ficou livre da lavagem cerebral. Faz TENEPS há 1 ano, porém esse último mês tem sido mais difícil. Nosso carro foi arrombado na garagem 2 vezes, e em 1 semana, e tem ficado doente com facilidade. Poderia me dar sua opinião sobre o processo? Sim. Primeira coisa, sua vida está desorganizada. Como é que é possível arrombar a garagem 2 vezes numa semana, e como é que arrombou a segunda? Como é que você não tomou providência na primeira? Tem alguma coisa errada nesse seu edifício. Tem que ver o que é que está acontecendo aí na sua casa. Se já roubou uma vez, está parecendo aquela farmácia lá de Ipanema, do Flamengo, que já tinha sido assaltada 18 vezes. Eu cheguei, eles me perguntaram o que acharam disso, eu falei assim, o cara deve estar mancomunado com os assaltantes. Ninguém fica no lugar para ser assaltado 18 vezes sem ter algum resultado. Sei lá se não tem alguma coisa de seguro nisso, alguma coisa, está errado. Aqui, ó, a mesma coisa, com 2, se uma pessoa foi assaltada, ela já tomou providência. Como é que foi assaltada depois? Na mesma semana? No mesmo lugar? O mesmo assalto? Ó, há desorganização na sua casa, na sua família, na sua situação. Então, o que vocês fazem? Está errado. Como é que é possível? Vocês estão entendendo, né? Assaltaram a mesmo lugar 2 vezes na mesma semana, que é isso? Na primeira já não podia ter mais a segunda. Convivo com pessoas com boa vontade para ajudar o próximo, inteligentes, e que, no entanto, estão entrando na horda do Mahikari, da imposição de mão de um tal de Okiomi, e me parece uma tremenda lavagem cerebral. Fico surpreso que só falam disso, parece uma gangue. O que o senhor conhece disso e qual a sua opinião sobre o processo de Mahikari? Olha, o que tem de negócio de mexer com mãos e energia e falar isso e aquilo, principalmente de origem oriental, não está no gibi. Agora, ó, o que eu recomendo é você dominar o estado vibracional e abençoar todo mundo que esteja fazendo o que eles quiserem. Deixa para lá, faz sua vida. Agora, domina o estado vibracional, assimilação, desassimilação, que você já vai longe. Aí você vai entender esse ponto todo. No Sacramento, qual foi o seu contato com a Igorina Cunha? Ela escreveu o livro Cidade do Além, com auxílio de consciência. André Luiz e Lúcio, um desenho pintado sobre a colônia espiritual Nosso Lar. Ela esteve lá projetada ou foi passada a ela as impressões sobre o local? Olha aqui, a Igorina eu conheço desde menino.
os negócios tudo aqui, mas eu deixei o movimento espírita faz 43 anos, isso aí foi feito depois. Eu não tenho mais contato com essa turma, não sei mais. Desde 1966, que eu nunca mais voltei lá, no Sacramento, com a Egorina, a nossa amiga, por sinal, até chorava as mágoas durante a temporada, porque tem uma das primas dela que fazia o espaguete gelado, que era a melhor coisa que eu tinha comido em matéria de comida italiana. Esse espaguete gelado, era geladeira. Uma delícia. E é só ela que sabia fazer. É uma das descendentes do Eurico Passanufo. Então, tudo é junto da Egorina, lá, tudo de casa. Nós viajamos muito. A Egorina é uma moça, ela é santa, ela é boa demais. Sempre ajudou demais os outros, sabe? E ela tem um pequeno defeito físico, sabe? Era linda, menina, mas tinha um problema na perna. Essa que é a Egorina. Ela é fora de série. Eu acho que ainda é viva até hoje. Ela é mocinha, é bem mais nova do que eu. Professor, aqui na página 106, na parafatologia, na última linha, o parapsiquismo fixando a gratidão pessoal. A hora que você começa a receber uma porção de orientações ou assistência extrafísica, você começa a ver a realidade, a generosidade que eles tratam você. Com isso você começa a ficar grato. E a hora que você começa a receber, você começa também a querer passar aquilo que você recebeu para os outros. A assistência, então, aumenta. Você começa a participar de uma corrente de assistencialidade. Então, é o parapsiquismo fixando a gratidão pessoal. Se aumenta a gratidão. Entendeu? Se ela não existe, você vai criar. Agora, os amparadores, através da assistência que eles dão a você, você começa a ter vergonha na cara. Matéria de assistência. Começa a ter vergonha na cara para ter gratidão. Começa a ter vergonha na cara para caminhar para a mega fraternidade. É isso. Outra dúvida, professor, na página 107. Teologia, a teoria do amparo grupal. A teoria do amparo grupal. A teoria do amparo grupal é o seguinte, é aquele trabalho que nós temos para chegar na, vamos dizer, Max Proex, que é a programação existencial em grupo. Então, o amparo grupal é a interassistencialidade. Todo mundo, se eu assisto você, eu sou o primeiro a ser assistido. Então, tem sempre uma reciprocidade. Esse aqui é o amparo de grupo. Eu atendo um, nós dois vamos atender um terceiro, aquele terceiro vai atender um quarto, e por aí a coisa vai. Forma uma corrente de assistência. O amparo é isso. Agora, quando você começa a assistir uma pessoa, você acaba sendo assistido extrafisicamente. Então, a técnica toda ela é baseada na estrutura de você arranjar um amparador. Como é que você arranja um amparador? Onde é que você encontra um amparador extrafísico? Quando você assiste uma consim, você assiste um aqui, assiste um outro ali, assiste um outro lá, um amparador extrafísico vê o trabalho que você está fazendo. Você não sabe que ele existe, você não evocou a presença dele, mas ele viu o trabalho que você fez para aquelas várias pessoas que você assistiu calado, em silêncio. Com o passar do tempo, você conquista a confiança dele. Ele então se torna seu amparador espontaneamente para ajudar você a ajudar os outros. Entendo. Isso é que é o grupo. E o grupo vai. Então, quer encontrar um amparador? Assiste. É no assistido que você vai encontrar com o amparador. A hora que você chegar no assistido, você vai ver um amparador. Agora veja, a maioria das pessoas não tem amparador extrafísico. Porque a maioria das pessoas não faz assistência a assistido nenhum. Agora, outra dúvida aqui, professor, a última, é neosinapsologia, a busca das neosinapses interassistenciais. A busca das neosinapses interassistenciais. Na hora que nós fazemos isso tudo que eu estou falando aqui,
e você começa a dominar o EV, começa a dominar assim, a desassim, assimilação simpática, desassimilação, você, com isso, você está ampliando os links interneuroniais, as ligações que você tem na cabeça. Todo mundo tem mais ou menos os mesmos neurônios, mas os links, que são as sinapses, as glias, os dendritos, eles são diferentes. A inteligência da pessoa não está só na questão dos neurônios, ela está mais nas ligações entre os neurônios. É aí que a inteligência aumenta, que amplia. Então, o problema nosso é ampliar essas ligações de assistência para nós recuperarmos os cons magnos, que são as unidades de lucidez mais avançadas, mais evoluídas, melhores, ideais. Agora, você está falando do cérebro, não do paracérebro? Aí entra tudo. Na hora que entra o processo de sinapse, cons, tudo é paracérebro. Né? A situação já está mexendo nisso aí. Tá. Agora, o cérebro, ele não pensa por si. Se você tira a consciência, o cérebro fica vazio. Ele não raciocina. Obrigado. Professor, pode falar. Pode ser aqui? Eu queria voltar para aquela questão da urbis e da política. Né? O senhor também falou da reurbanização. Eu queria saber se é sempre o modelo, é sempre esse que está sendo aqui no nosso planeta. Quer dizer, parece que tem que entupir de gente para faltar recurso, para então a gente conseguir fazer essa melhora. Os planetas evoluem de acordo com o emprego das energias. Desde a energia, essas energias todas que tem no cosmos, tudo quanto é tipo. Desde a energia elétrica, a temperatura, tudo que tem de energia. Todas as forças que tem no planeta. Eles vão evoluindo por isso. Ao passo que vão precisando, eles vão mexendo com outras coisas. Atualmente, por exemplo, esse planeta já está num nível de domínio da maioria das energias, mas não todas. Agora, aqui, eles só vão dominar bem a hora que dominar, por exemplo, a energia da gravitação. Aí a coisa vai mudar. Deve ser esse que seja os extraterrestres mais avançados. Mas e como é que vai sendo a recém das pessoas do planeta junto com essa evolução do uso da energia? Vão se adaptando, vão melhorando, né? A natureza humana acostuma com tudo. E ela não falha. Pouco a pouco a coisa dá certo. Porque aqui a gente demora milênios, mas nós chegamos lá. Agora, o que é milênio? Não é nada. Se nós pensarmos que nós já vivemos bilhões até agora. Em outros planetas, mas aí volta a pergunta. Aqui, hoje em dia, nós estamos numa situação de uma superpopulação, né, superlotação, e aí começa realmente a... A minha recomendação para todo mundo aqui é uma só. Seja feliz agora, aqui, já. Só isso. É o que eu estava falando para ela. Eu, por exemplo, dentro de mim, eu não gosto de falar para os outros que eu sou feliz, que sou tranquilo dentro de mim, mas eu sou. O paraíso é meu. Ninguém está. Se eu quero, ele é meu. Como também o inferno é do fulano ali, que gosta daquilo, gosta, assediador, gosta de inferno, fica nele. O problema é dele. Desde que não interfira no meu paraíso, eu só entro no inferno dele. Mas aí o desperto é isso, né? É não deixar o inferno dos outros entrar no seu paraíso. Então, o que eu aconselho todo mundo, minha recomendação é o seguinte: seja feliz desde já, acabe com as infelicidades, angústia, infelicidade, bobajada, vicissitude, os percalços, tudo isso é a gente que cria. Pense, você precisa de crise de crescimento. Então, começa, não tem dor nem sofrimento. Tragédia é coisa besta. Não tem motivo. Isso é coisa sofocriana, é um processo de literatura histórica. Então, raciocina por aí. Então, isso não é ser otimista, é ser realista, do ponto de vista multidimensional. Primeiro, do chão não passa, sua consciência não morre. Ninguém morre, a gente desativa o corpo. O que vocês querem? Por que você não pode ser feliz? Então, quando a pessoa começa e entra, por exemplo, aí se degrada toda através da depressão, se de usar Prozac, um milhão de coisas, isso ainda tem egoísmo demais nisso. Agora, é duro, né, a gente falar uma realidade dessa, falar que uma pessoa que está com depressão é egoísta. Mas eu te pergunto, você não acha, não?
Acho. Mas o pior é isso, o pior é que a gente é obrigado a achar. Tem sua razão. Não tem jeito de fugir disso. Que é curtidor, né? Vamos pensar nisso. Vamos ser beneméritos, vamos ajudar os outros, vamos pensar pacificamente, vamos ajudar os outros com otimismo. Agora, racionalidade. Racionalize tudo que você chega à felicidade. Um cara uma vez me perguntou, Val, me dê um sinônimo de felicidade total. Eu falei para ele, racionalidade. Não, pense racional que você fica feliz. Qualquer coisa você vai explicar com calma, com jeito, pelo menos dentro do seu nível evolutivo, você vai entender as coisas. De modo que eu acho que vocês todas, que são filósofas e filósofos que nós temos aqui, vocês já estão num nível desse, melhor do que o Adorno, melhor do que a Hannah Arendt. Vocês já ultrapassaram isso aí, com o nível que vocês têm hoje. Vamos pensar bem. Agora veja, na hora que você chega num nível desse, os conflitos vão diminuir, as preocupações caem, a angústia saiu do seu dicionário, não tem mais nada. Como é que fica? Você vai ser obrigado a trabalhar separado, é meu estilo. Eu estou cansado, mas ainda falo, não, ainda dá para fazer uma coisa. O corpo está pedindo, fala assim, não, mas espera aí, dá um jeito aí, fica firme, aí eu, como é que é? Vou lá e ainda faço alguma coisa, ainda dá ainda. Essa madrugada mesmo foi assim, eu trabalhei muito, essa noite eu trabalhei mais do que o meu normal. Então eu tive que falar isso pro corpo. Calma. Professor Valdo, aqui na Crescendologia, no último Crescendo, você podia fazer um cotejo desse Crescendo com o tema do verbete? Benemérito urbano? O último Crescendo evolutivo, isso, cronêmico, o Crescendo evolutivo socialismo patológico, Estado mundial. Isso. Em relação ao tema do verbete, você podia fazer um cotejo? Sim, o problema todo é o seguinte, o que nós precisamos na socialismo patológico é fazer bastante assistência, arranjar os cidadãos e cidadãs beneméritos, a fim de nós caminhar para o Estado mundial. É o que a gente está tentando fazer aqui. Se nós fizermos um bairro, esse bairro for exitoso para mostrar em um petit comité, em pequeno espaço, a realidade que nós podemos construir, nós vamos dar exemplo para muita gente. Se não frutificar nessa vida, vai frutificar nas próximas. Sempre vai ajudar. É exemplo. Um oásis, uma ilha de mais tranquilidade, é a ilha de felicidade. Agora, por exemplo, a gente tem que trazer umas pessoas igual a mim, quer dizer, amizade. Senão não dá certo. Amiga. Tem que ser. Você está entendendo? É por isso. Outra, trazer a dulce, para dulcificar o holopensene, o ambiente. E por aí vai. Uma opção de coisa assim. Obrigada. Né? É o jeito. Professor Valdo, aqui no ar, trazendo a questão do benemérito, naquele fato que o rapaz escreveu que a mulher dele não havia sido batizada, etc., o benemérito é dos pais ou a questão é multidimensional dela? O maior benemérito que tem é quem instruiu a pessoa para ela ficar mais lúcida e sair das taras, dos mitos e dos tabus. Então, é multidimensional. Não, pode ser também intrafísico, desde que saiu, que educou, que o processo todo é de educação. Porque geralmente vai para o batismo... Por exemplo, você teve uma carga pesadíssima de má educação, de vida tara, mística. Sim. Que você sabe. Sim. Que não é fácil. Tá. Então, como é que fica? Eu chamo isso de canga tribal. Eu já escrevi um verbete, qualquer hora eu vou trazer aqui. Canga tribal. Entende? Por exemplo, o que nós precisamos de fazer aqui, dentro do processo da conscienciologia, é limpar na Cognópolis a canga tribal. Aqui não pode ter nada de canga, nem processo tribal. Tá. O tribalismo é que a gente tem que enxotar. Tá. Show, vai embora. Você está entendendo como é que é? Então, aí, no caso,
a gente pode, agora, eu posso por exemplo, levantar... isso que ele está reclamando é tribalismo, isso é canga. Entende? É comunhão, essa besteirada toda. Não dá, esses rituais são rituais de passagem, mas que ficam. O povo chama isso de ritual de passagem. No entanto, eles ficam. Fica a cicatriz, fica o estigma. Entende? Aí quando, no meu caso, né, que eu venci, apesar Você de... venceu. Você apesar venceu. de... É competência da consciência. Consciencial, não é? A responsabilidade maior e os méritos são seus. Sim. Você conseguiu superar isso. Agora, pode ser que uma ou outra pessoa lá dentro te ajudou, é lógico. Aí você que vai ver qual que é o benemérito urbano que você tem. Sim, tenho muitos, eu tenho muitos. O caso é esse. E agradeço. Agora, eu acho que todo mundo aqui devia fazer o levantamento dos seus beneméritos urbanos. Todo mundo. Para vocês mostrarem gratidão, principalmente perante os amparadores. Para eles saberem que pelo menos vocês são honestos. E tem gente aqui desonesta, que nunca pensou em gratidão de ninguém. Se puder, rebaixa, mas nunca exalta. O negócio é exaltar. Ó, a Pilar Alegre está rindo disso, mas não tem nada a ver com isso, não. Ela está rindo por causa do jeito de eu falar, eu acho. O negócio é sério. Agora aqui outra pergunta. Há 4 dias minha mulher me contou que viu acima da cabeça do nosso filho de 5 meses uma luz azul. Essa luz ficou sobre a sua cabeça da criança por alguns segundos. Acontece que ontem de madrugada também vi uma luz azul muito bonita nas costas do nosso bebê. Poderia me dizer o que isso significa? Fica de olho e anota essas coisas, data, local e o modo que foi. E não fala nada para o seu filho. Veja como é que ele vai crescer. Se ele tiver efeito físico, isso aí vai aparecer com mais frequência. E vai aparecer de uma maneira assim, clara, à luz do dia, bem claro. Que isso aí pode ser ectoplastia. Se é verdade, porque às vezes também pode ser reflexo, né? Isso tudo tem que ver. Agora, anota as duas coisas, a data, o modo que foi, de que modo que foi, que jeito que foi, tudo quanto é detalhe que você viu, mesmo aquele que você acha que não tem importância. Que mais tarde ele pode servir para você fazer a avaliação fenomenal. Vale a pena. É agora que começa. O garoto já tem 5 meses, está na hora de começar a estudar. Valdo, é uma pergunta de forma. Na masculinologia e na femininologia, por que esses primeiros itens, benemérito urbano, etc., os 5 ou 6 primeiros, não estariam no final, junto com o cidadão ilustre? Qual foi a razão de chamar atenção para o tema, né? Às vezes eu coloco em primeiro lugar, em vez de colocar no fim. E o cidadão foi lá para o final por quê? Aí não tem nada. Aqui, ó, aqui é um monte de gente que tem. A coisa mais séria que está ali, ó. O compassageiro evolutivo e inesquecível. É isso. Sim, está ali no meio. Tem a compassageiro evolutivo e inesquecível. Isso que interessa. O cidadão... Agora, a cidadã assistencialmente ilustre. Porque quando que você coloca na ordem alfabética, ou em primeiro, ou no final? Não, isso aqui tem de tudo quanto é. A ordem varia demais. Eu não faço. Aqui também é um monte, né? Você já viu, uma das coisas que tem mais no verbete, que repete mais, é o problema da masculinologia e femininologia. Isso aqui é para desmerecer o gênero, para dizer que tem tudo de um jeito ou do outro, para ninguém estar dando muito valor para esse negócio de ser macho ou fêmea. É de propósito. Entende? Para chamar a atenção. Eu queria se acostumar com isso. Queria tirar outra dúvida sobre o... Nessa vida, você está na masculinologia. Na próxima, pode ser que você vai passar para a femininologia. Não tem Agora, problema. de qualquer maneira, eu desejaria que vocês todos ficassem na elencologia, que é a personalidade urbanita, a pessoa citadina, a personalidade internacional, a consinúcida. Consinhástica. Isso é muito importante. Tem no dicionário a consinhástica, que eu não acho... isso aí é um problema do Arlindo sabe. Lexicólogo que está aí na sua frente. Ele é que tem que ver. Está perguntando. Ajuda a gente. Dicionário. Se vira. Ástico. Cidatina urbana é ástica, significa ástica. Citatina ou urbana. Ástica.
Vocês se expliquem aí, eu pergunto. Se tiver errado, vocês venham contra mim. Mas enquanto vocês estão só perguntando, é bom vocês fazerem pesquisa. Isso faz parte do serviço, não é isso? Te virem. Valdo, eu queria fazer outra pergunta sobre o parapensene, que é o pensene do amparador extrafísico, se eu entendi bem o parapensene, é isso? Parapensene é aquele pensene que mexe com a extrafisicalidade, de algum modo. Ele Pode ser você, por exemplo, fora do corpo, você fica parapensenizando quando você está projetado. Agora, no caso da TENEPS, por exemplo, que a pessoa está no corpo ainda e está em acoplamento com a amparadora, ela está com parapensenizando também. É você que sabe. Quer dizer, a Consim também parapenseniza. Parapensene. Parapensene é aquilo que esteja extrafisicamente, um pensene de emissão extrafísica. Para ficar claro. É que em certas enumerações você coloca o parapensene, o pensene do amparador extrafísico. Sim. Quer dizer, positivo e eu chamo a atenção, que é aquele específico. Seria o específico, né? Então, eu posso chamar também pensene do Flávio projetado. É a mesma coisa. Né? Com lucidez. Sim, tá certo. E outra coisa, um ambiente bom. Projetado na interlúdio. Tá certo? Está de acordo? Então, quem é que está aí com o microfone? Ainda tem gente ainda? Como é que nós estamos? O que é que está faltando? Tem mais alguma coisa? Todo mundo já está com os beneméritos, está todo mundo pensando quem é que é o meu, como é que é. Já tem gente que já começou a escrever, garanto você. Agora veja, tem gente que está perdido, que tem que trabalhar muito. A Socorro, por exemplo, a SOS, como é que fica? Ela já nasceu para fazer socorro, quer dizer, então, é igual a Dulce, é igual a mim. Vocês estão vendo como é que as pessoas já nascem, já estigmatizadas pelo serviço. Não tem saída. Agora, a Socorro eu reconheço que ela é o máximo. Ninguém faz o doce de manga igual ela, sem açúcar. Quer dizer, é a única que consegue ganhar da mangueira. Entendeu? Quer dizer, ela é superior à mangueira. E olha que não é fácil. Mangueira é a mãe de todos, você sabe, é a que produz a manga madura. Agora, ela é capaz de ganhar, porque ela faz o doce, que é um negócio, um desbronco. Agora, eu já falei, ela poderia industrializar isso aí, né? E vender, que o negócio vai longe. Hein? Ela dá a receita, pois é, você recebeu? Você já fez? Você já fez? Ah, sei. Agora, melhor, que essa aí não engorda. Ela não tem açúcar, não tem assim grande coisa, só a manga em si. Valdo, para mim não faz mal nenhum. Pode falar. Aqui no paradoxo, não caberia um paradoxo do anonimato, porque quanto mais ele faz sem aparecer, melhor para ele. Questão de desempenho. Sim, aí agora a voto de Minerva fica com ela. Ele está falando sobre o anonimato, que é quanto mais ele faz, menos ele aparece. Esse é que é o anonimato serenão. Até um certo ponto é o benemérito urbano. Professor Valdo? É isso? Sim. E também esse benemérito é aquela pessoa que puxa mais por você, pode ser, né? Que levando em consideração que a gente não deve se sentir sofrendo, aquela pessoa que está puxando mais, que outras pessoas vão achar que ela está te chateando, que está te assediando, mas ela pode estar puxando por você. Ela também pode ser considerada benemérito. Ela está te ajudando. Benemérito é a pessoa que sabe se foi ou não, né? A pessoa que recebeu, né? O benefício, a benemerência. Cresceu com isso. A pessoa sabe. Ela vê o jeito. Agora, nós às vezes não temos muita noção disso. A gente recebe e fica calado, na moita. Tinha que expor certas coisas a hora que precisa, né? Porque não tem outro jeito. Agora, a gratidão é falta de experiência. Quem não tem gratidão, não tem experiência. Isso mostra falta de evolução. A gratidão é um conceito básico de evolução. Quem não é grato é um vegetal. Esse benemérito é a sua primeira fila dentro do sociograma. Se a gente fosse fazer uma sociometria das pessoas, por exemplo, é uma das suas mais sérias. começa por aí, né? É por aí.
Você está certo. Agora, nós já estudamos aqui benemerência, não é isso? Benevolência e outras benesses, no caso, são as benesses. Professor, agora, o benemérito urbano é a primeira vez que a gente fala disso. Professor, aqui, sim. B, letra B. Aqui. A diferença entre a amizade, aí no caso um amigo e o benemérito, é que na amizade há essa reciprocidade e o benemérito você recebeu algo. Qual é a diferença? Como é que eu posso entender? A diferença é o que a pessoa faz de bem. O que ela está fazendo? Por exemplo, nós hoje temos aqui uma organização chamada Amigos da Enciclopédia, que está ajudando muito. Tudo isso aqui, vocês pensam que sou eu que estou fazendo? Não, um monte de gente que está ajudando a fazer isso. Vocês todos estão no meio disso. Estudo é assistência. Agora, a verdadeira assistência, ela não aparece em jornal, nem na mídia. Ela não aparece em blog, ela não aparece na internet. Ninguém sabe. Ela corre por fora, ela é dos bastidores, ela é subterrânea, ela é clandestina. Ela, enfim, ela é anônima, ela é acobertada. Essas que são as verdadeiras assistências. Por isso que o processo extrafísico, as maiores assistências são extrafísicas. E ela não aparece muito, o povo nem sabe. Outra coisa, a maioria das pessoas que são assistidas ainda não tem na Terra lucidez suficiente para perceber a assistência. Então vocês pensam bem, a maior parte das assistências que são feitas na Terra ainda são feitas no anonimato mesmo, porque nem a pessoa assistida, ela não tem muita noção disso. Vocês estão entendendo o nível que é? Uma pessoa vem para cá, arranja um corpo e fica aí. E ela começa a trabalhar só com as energias o tempo todo. Ela está fazendo assistência o tempo todo. E ninguém está sabendo disso. Só ela e os amparadores. Pensa nisso. Então, há um processo ainda de falta de lucidez muito profundo. Você está entendendo? Em legiões de pessoas a respeito de benemerência, de gratidão, de mega fraternidade, de, vamos dizer, cognição do entendimento fraterno. Entender o que é o processo da fraternidade em si. Fala-se muito em amor, enche a boca cheia de amor, esse negócio todo. Mas, as guerras são todas produzidas por religiosos. Tudo, você vai olhar, tem religião atrás. Tudo tem alguma coisa de fiel. Então, o processo, por exemplo, do fanatismo religioso é o que cria um dos maiores males na Terra atualmente, é um dos maiores perigos que nós temos. É o fanatismo religioso. Pensa nisso. Por isso que eu escrevi esse verbete lá. Entende? Que é a canga tribal. A canga tribal é baseada principalmente no processo religioso. É o pior que tem. É a canga mística, a canga dogmática, a canga de inculcação, da lavagem cerebral. Esse é o pior que tem. Agora, é duro na hora que você começa a estudar as coisas, você vê que o próprio Pentágono, que é um mecanismo de defesa, etc., pelo menos se fala, entre aspas, que tudo é de defesa, é um processo de guerra e é também uma canga tribal, o Pentágono. Na hora que os aviões atacaram o Pentágono, era uma canga tribal atacando a outra. Vocês estão entendendo? É a vida. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 8 votos online. Hoje vamos ter 3 recados. Leonardo, Firmato, colegiado gestor, Fabiana Cerato, palestra online, Apex, Antônio Pitaguari, Fórum da TENEPS. Boa tarde, pessoal. O CEEC gostaria aí de convidar a todos a participarem do colegiado gestor, que vai acontecer hoje às 15 horas no discernimento. Nós vamos discutir aí 4 assuntos importantes, né, para todos nós.
Primeiro, a gente vai apresentar para ratificação o termo da criação do Grupo SEAEC. E o segundo assunto, nós vamos aí fazer um balanço, né, do voluntariado e também vamos prestar contas, né, de todo o trabalho que foi feito nesses últimos 6 meses para reduzir despesas, né, aumentar as receitas no SEAEC, em função até de um colegiado gestor, né, que ocorreu no caso do dia 17/5 aqui mesmo no Tertuliário. E por último, nós vamos fazer a apresentação e aprovação do orçamento de 2010. É importante aí a presença de todos para que a gente possa discutir esses assuntos. É importante também para que vocês conheçam o trabalho que a gente está executando no SEAEC. Então, assim, todos aí estão convidados, não só os voluntários do SEAEC, mas todas as pessoas que têm interesse, né, em conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo feito aqui no SEAEC. Ok? Obrigado. Pessoal, o meu convite era para os tertulianos, mas vai ser só para os teletertulianos, porque eu suponho que todos nós vamos estar aqui no colegiado. Então, eu vou estar convidando o pessoal de fora e quem tem interesse em participar a assistir uma palestra online, que vai ser realizada agora às 13h30 na Apex, com o tema Multiculturalismo e Biografologias. Eu vou abordar a questão da cultura, do multiculturalismo, do holoculturalismo e fazer um cotejo com o aspecto da biologia, da biografologia. Então, todos convidados, é só entrar no site www.apexinternacional.org. Hoje, às 3h30. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome do Colégio Invisível da Tenepsologia, nós gostaríamos de convidar os tertulianos e principalmente aos teletertulianos para o 5º Fórum da Teneps e 2º Encontro Internacional dos Tenepsistas, que vai estar ocorrendo de 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta-feira. Uma excelente oportunidade para intercâmbio, integração, troca de experiências entre os tenepsistas, no sentido de qualificar os tenepsistas e qualificar a assistência promovida pelas TENEPs, que é a base para a consolidação da tarefa do esclarecimento conscienciológico. O evento está bem interessante, tem diversos segmentos, algumas conferências, abordagens sobre PROEXs e TENEPs, experiências pessoais, duplologia e TENEPs, consciencioterapia e TENEPs, TENEPs internacionais, quer dizer, praticantes de outros países que fazem a TENEPs. E como todos sabem, a TENEPs é um nível na escala evolutiva das consciências. E nesse sentido, ela é a base para que as pessoas possam fazer o enfrentamento das autocorrupções, que possam catalisar o equilíbrio consciencial e que possam dar desenvolvimento à própria autoconfiança e o processo da interassistencialidade. Então, é um evento da maior importância. Fica aí o convite para aqueles que estão interessados e contamos aí com a presença de todos, no sentido de a gente poder aí desenvolver da melhor forma o conhecimento e o intercâmbio das práticas da TENEPS, ok? 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta-feira. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Bibliofilia, que ganhou com 36 votos, e segunda-feira, falência parcial de órgãos. Obrigada e boa tarde a todos.